Salve, salve! Começando mais um Visão Técnica nessa sexta-feira, 13 de novembro de 2015. Sou Thiago Salomão e tenho hoje aqui comigo Danilo Zanini da XP Investimentos. Fala, Danilo, tudo bom? Fala, Salomão, tudo bem e você? Prazer recebê-lo aqui. Danilo já vai fazer a análise do mercado. Mercado que fechou em queda hoje, com esse Ibovespa teve mais uma semana de queda. Uma queda um pouco mais sutil, mas ainda foi queda. Dólar teve uma semana de alta. Vale respirou hoje, mas caiu por 7 dias seguidos. A ação da Vale caiu bastante. Também vamos analisar os papéis que vocês pedirem com a hashtag Visão Técnica lá no vídeo de chamada do Facebook. Bom, Danilo, vamos começar com o Ibovespa. Já estou vendo aí o gráfico, o Ibovespa fechou aí na faixa dos 46.500. O mercado está cada vez mais lateralizando, né? Embora tenha acontecido muita coisa, o mercado vivendo volatilidade, a gente vê sai Levi, fica Levi, vem Meirelles, muita coisa acontecendo, mas o Ibovespa respeitando uma zona de congestão. Como é que faz para operar com o mercado assim, um tanto lateralizado? Vamos lá. Antes de mais nada, Salomão, obrigado pelo convite mais uma vez. Isso, é um uma prazer. Satisfação enorme estar aqui com todos vocês, com o pessoal da Infomoney. Bom, pessoal, é aquilo que a gente está comentando. Lembro, minha primeira participação foi no dia 2 de setembro aqui. A gente comentou, eu falei que a tendência de baixa estava próxima, final da tendência de baixa próxima, e no meu ponto de vista ela acabou. Não revertemos a tendência para alta e está nesse cenário de indefinição, como você mesmo mencionou. O que eu vejo que o Ibovespa está passando nesse momento? Tá? A gente está próximo ao final do ano, a gente já tem aí um possível aumento dos juros dos Estados Unidos só o ano que vem, saber se o Banco Central vai aumentar ou não os juros ainda esse final de ano. Eu acho pouco provável. Tá? Então tem ainda, como você mencionou, sai Levi, entra Meirelles, como o mercado vai reagir, algumas coisas estranhas acontecendo. Pô, você vê a Dilma indo com o ministro da Educação para visitar Mariana. O que tem a ver a barragem da Vale com o ministro da Educação lá? Que vai ser o ministro da Defesa Civil. Mas é o que está do lado da Dilma, sim, né? Mas então assim, o que eu tô vendo assim, apesar de não ter nada a ver, entre aspas, a gente está passando por mudanças. Então assim, quem que está realmente apoiando o governo? A gente vê, será que o governo está preocupado de manter os aliados, está tentando levar algum ministério junto com ela para ela tentar ganhar força dentro do Congresso? Então assim, no meu ponto de vista, a tendência que a gente tinha de baixa, para mim, acabou. Só se ela voltar a trabalhar abaixo de 43 mil pontos, eu falo que aqui foi um período de respirar para ele voltar a cair. Então assim, temos uma indefinição do cenário político, implementação ou não do ajuste fiscal. Se vier o Meirelles, ele vai ter força, apesar de ser uma pessoa bem representativa na economia. Hoje isso é um comunicado que a Dilma falou assim, sim, eu aceito trocar o ministro da Fazenda, porém, ele não vai ter a carta branca. Ou seja, até a notícia que saiu no Valor Pro que repercutiu bastante, né? Ela troca o nome, mas não vai ter carta branca. Ou seja, eles vão mandar? Vão continuar mandando ou a pessoa vai ser um fantoche? Será que o Meirelles aceita isso, não aceita? Então assim, ninguém sabe. É aquilo que eu tive a oportunidade de conversar com você, que você falou do mercado, falou, tô abraçado no colo do Celso. Cara, e depois daquele movimento, o embasamento técnico que eu olho, a tendência de baixa acabou, ela tem uma inclinação positiva, mas o que eu vejo é um movimento de indefinição num prazo um pouco maior. A sensação que dá é exatamente essa, né, Danilo? O mercado está indefinido, mas já precificou muito da coisa ruim, assim, vamos dizer assim. Sim. A surpresa negativa, a gente até vê aí na faixa dos 44 mil, acho que seria a banda das surpresas negativas. Se vier algo muito ruim, a gente perde essa zona, mas a gente está ali entre os 44, 49, que é coisas boas acontecendo, mas nada muito fora do esperado, e coisas ruins acontecendo. Eu acho que só se vier alguma coisa muito bombástica para fazer a gente romper para cima e para baixo. Né? Então acredito que a gente continua ainda com esse viés de indefinição. Uma das coisas que, pelo menos na minha interpretação, operações em day trade, ações está um pouco mais complicada. Por quê? Porque a gente teve agora o início no Brasil do horário de verão e os Estados Unidos terminou o horário de verão. No horário de Brasília, a Bolsa dos Estados Unidos abre 12:30. A gente até fez muitos traders falaram pra gente que agora a Bolsa vai ter duas aberturas, né? Porque abre 10 horas e 12:30 é uma outra abertura porque vem uma grande massa de investidor. Né? E até mesmo esses movimentos lá fora, as empresas acabam ficando sem muita volatilidade. Tudo bem, quando começa a cair, cai, mas não tem esse movimento claro que o mercado fazia antes. Então assim, o horário para mim atrapalha, essa falta de definição do nosso cenário político também atrapalha e o que contribui para passar por esse período de indefinição. Assim, falar Ibov, circuit break, queda 30, 40, eu descarto essa possibilidade, posso estar equivocado, mas desde o começo de setembro a gente viu que o cenário de queda parou. O que eu vejo? O viés é levemente positivo ainda para o mercado. Eu vejo que a tendência acabou, porém o viés é positivo dentro de uma tendência de indefinição. Vamos aproveitar, mostrar no gráfico, ver como que o mercado trabalha.
Então, pessoal, primeiramente esse aqui é o gráfico do Ibov, o dia foi queda de 0,78%, a gente teve um fechamento semanal de 0,86%, então hoje, principalmente, essa queda de 0,08 aproximadamente contribuiu para que a semana ficasse em queda. Primeiramente o Ibovespa, eu não descarto essa possibilidade, tá? O mercado rompe essa linha de tendência de baixa, uma tendência de baixa um pouco mais longa, que foi justamente quando a gente percebeu que fundos já não estavam mais descendentes e o mercado passa então por um período de indefinição, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o estudo que eu estou fazendo agora do Ibov no cenário atual. Se a gente for levar em consideração esse movimento aqui do Ibov, de uma certa maneira, ele tem um canal de alta sendo trabalhado no curto prazo. Então o mercado cai, mas hoje e ontem tivemos queda? Tivemos. Então, assim, para mim foi uma semana um pouco mais complicada. Conseguimos pegar alguns trades? Sim, pegamos. Ontem eu peguei um day trade só em TIM, deu um lucro de quase 2%. Hoje eu peguei um stop loss em Vale. Não operei, tô operando mais dólar. Tá mais propício a operar o mercado de moedas. Então, tá um pouco difícil de pegar as ações. Não é que não tenha. Mas, assim, o que eu vejo? Essa região de 45.500 pontos é uma região importante, é a linha de tendência de alta, que é a base desse canal de alta, que se for perdido, ele abre espaço para buscar os 44 mil pontos. Eu vejo que esse patamar de 45.500 é uma região de suporte muito forte. Por quê? Porque a gente teve aqui linha de tendência de baixa sendo testada várias vezes, tá? Depois que ele testou claramente como uma resistência, ele voltou, rompeu, faz um pullback, testa como suporte, uma, duas, e está na terceira vez aqui como... Então, eu não acho que é um ponto para se trabalhar vendido em bolsa, tá? Eu acho que é um cenário um pouco cauteloso. E se semana que vem a gente tiver a superação da máxima dessa semana, essa região de 47.500, há uma grande probabilidade do mercado voltar a testar esse cenário aqui de 48.700 pontos barra 49.000, que se for rompido aí sim eu vou ficar um pouco satisfeito. Eu falo que a tendência pode reverter de indefinição para uma tendência de alta. Claro que nesse cenário como de indefinição eu tenho esse leve canal de alta. Eu também não posso descartar essa possibilidade que o mercado está trabalhando aqui também, que nada mais é do que um retângulo, tá? Uma movimentação na qual o mercado testa topo, testa fundo, e ele está trabalhando dentro desse movimento um pouco mais indefinido. Então, o que eu vejo para ele ter uma direção mais clara é o rompimento dessas duas extremidades, 44.000 barra 49.000. Se não romper, eu acredito que ele vai ficar nessa sinalização um pouco mais lateralizada. Até a gente ter, como você mesmo mencionou, uma surpresa ou não. Então, assim, no curto prazo, o que eu vejo? O Ibovespa, superando 47.500, que é a máxima dessa semana, ele abre espaço para buscar 49.000, que é uma resistência importante. E se superado, aí sim ele entra na tendência de baixa. Se perder a mínima dessa semana, região desses 46 mil pontos, 44 é o próximo alvo, e sim abrindo espaço para buscar a mínima do ano lá em 42.750. A análise então não mudou muito, né, do que a gente tem visto nas últimas semanas, né, Danilo? Sim. E o mercado tá com cara de lateralização, e é muito mais fácil o investidor esperar uma confirmação para operar do que tentar adivinhar. Como você mesmo falou, você fez 2 trades em 2 dias. Até em ações. Em ações, porque está difícil encontrar uma tendência. Isso. Você falou que o dólar está um pouco mais fácil, né? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, então? Antes da gente mudar para o momento, só fazer um comentário rapidinho. A gente fica na arena do investidor, então tem diversos clientes, pessoas que acompanham o nosso trabalho. E eu acho que é um ponto importante a gente ver que o mercado está mudando. A dinâmica do mercado está outra. Então a gente via o mercado quando caía, você pegava os principais papéis, caía 4, 5, 6, 7%, depois subia. Ele não está mais assim. Então às vezes as pessoas entram num trade querendo buscar, era normal buscar um day trade que buscava 2,5%, 3%. Agora se você está colocando 1%, é uma rentabilidade bacana. Então as pessoas acabam não vendo que esse movimento que ele tinha, a amplitude para se movimentar era maior, agora está menor. Então é isso que a gente vê. Falta de liquidez, horário da abertura dos Estados Unidos. Então a principal mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo hoje, eu vou mostrar o gráfico do dólar. Cuidado, cautela e saber ver o que atende melhor o perfil do investidor. Porque às vezes eu estou comprado numa quantidade de ações, você está em outra. 5 centavos para você tá bom, para mim 2 já tá bom, 10 tá bom. Então vê o que está dentro do perfil da pessoas. E outra, as pessoas querem a ansiedade de querer operar. Calma, Nesse momento é terrível essa ansiedade, né? Eu particularmente eu não gosto. Quem gosta de tomar stop loss? Ninguém gosta. Mas tem que ser
profissional para falar assim, a gente não foi bem na operação, a gente vai estourar. Eu ganhei ontem, hoje eu tomei stop em vale. Falei, ó, esse trade é de risco, não vou entrar mais na operação. Se eu tomar stop, eu não entro mais em operações de ações. O que eu fiz? Não abri mais operações de ações. Fiquei no dólar. Comecei negativo do dólar, fechei no positivo do dólar hoje. Então, assim, é saber respeitar o mercado. Eu acho que se a gente não tiver respeito pro mercado e não saber o momento que ele tá passando, a gente vai ficar para trás. Então, cautela. No último Visão Técnica com o André Moraes, a gente teve bastante um papo sobre psicologia do investidor. Eu acho que é bem isso, né? Querendo ou não, disciplina é fundamental. Mercado de lado, em tendência de alta ou de baixa, é fundamental ter disciplina e respeitar o seu manual de investidor. Né? Às vezes a sua estratégia não combina com outro investidor. Você falou 2 centavos para você pode estar bom, para outro investidor que quer uma maior volatilidade e quer 10 centavos. Exatamente. O cara tem que saber, acima de tudo, antes de entender a tendência do mercado, entender o que ele quer do mercado. Né? Igual, vamos mostrar o dólar ali, mas se você for pegar um gráfico do dólar, pô, eu gosto de fazer o trade do dólar um pouco mais longo, busca 5 a 15 pontos, stopzinho de 5 pontos. É o meu perfil, eu gosto de ter um trade mais longo. Porém, tem algum momento ali que eu estou olhando o gráfico, olhando a leitura de fluxo, olha galera, vamos pegar aqui um ponto, no gráfico tá dando a leitura do famoso tape read, que todo mundo tá falando que tá na mídia, eu entro ali pelo aquele ponto. Pô, mas agora são 2 pontos. Pô, Daniel, 2 pontos eu não vou entrar. Pô, eu conheço gente que 2 pontos no mini índice ou no dólar cheio, o cara opera com 50 do cheio, 20 do cheio, 1 ponto é grana. Então assim, depende. O cara se sente confortável de estar com 2 lotes do cheio, 3 lotes do cheio, ou 5 mini, 10 mini, 15 minis. Então, onde que o sapato aperta na pessoa? Pra gente saber distinguir isso. Pegar os movimentos e não entregar. 2 pontos pra frente não fica negativo. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Vamos pro dólar. Vamos lá. Semana passada o Góes deu uma venda, falou de oportunidade única de venda no dólar. Ele até começou a semana em queda, né? Mas voltou. Depois... Hoje aqui, ó, 1,78% de alta. Acredito que eu não vi totalmente noticiário macroeconômico hoje. A principal notícia que eu vi foi essa da não ter carta branca o novo ministro. Acredito que deve ter sido isso que deve ter puxado o dólar. Mas assim, prazo maior, sem dúvida nenhuma, tendência do dólar aqui para mim é de alta, tá? No curto prazo, o dólar, eu posso traçar aqui alguns pontos que seriam esse aqui. Eu vou pegar a projeção de Fibonacci, esse topo para esse fundo e projetar. Então assim, no primeiro ponto, expansão de 50% desse movimento a partir do calcanhar do pivô. Então eu tenho aqui uma região inteira como suporte. Suporte é uma região de compradores, tá? Então, o primeiro ponto eu vou marcar pela expansão de Fibo. Se eu pegar esse último movimento do dólar, Fibonacci também, ele também tá, ao invés de ser a expansão, a retração de 50% de Fibo. Tentou cair. Perdeu a mínima aqui, 800, caiu. Porém, o que a gente teve? Hoje, sexta, quarta e quinta, tivemos aí o dólar tendo o valor de ajuste, a cotação de ajuste em 3.800, 3.799, 3.800. Ou seja, mostrou indefinição entre mercado. Então eu vejo que aqui é uma região de suporte. Eu não vejo que os players vão jogar novamente o dólar aqui na casa de 4,30, 4,20. Eu não vejo, tá? E a minha sinalização para o dólar vai acabar sendo parecida como o Ibov. Eu lembro que da última vez que eu voltei, eu falei que estava um pouco mais complexo de ser operado o dólar, devido a mudanças no cenário externo, vai ou não vai aumentar a taxa de juros. O que eu tenho aqui? O dólar. Eu tenho aqui ele trabalhando dentro de uma movimentação parecida com o do Ibovespa, tá? Porém, o Ibovespa embaixo e o dólar aqui em cima. Perceba que eu tenho uma referência de preço, ele fez um topinho, segurou, depois rompeu, tá? Por que aqui eu tô marcando esse suporte? Ah, o fundo dessa semana? Não, acabei de mostrar para vocês, expansão de Fibonacci e retração de Fibonacci. Então, eu vejo que é uma sinalização de suporte. Eu acredito que o dólar deva passar ainda por um certo período de indefinição. Ele pode tentar ficar trabalhando entre esse 3.800. No curto prazo eu esperava que o dólar poderia buscar 3.600, porém eu olhei o dólar quando ele estava aqui em cima, na casa de R$4. Os targets eram 3.800, depois 3.750 e 3.630. Eu acredito que deve buscar, porém o primeiro alvo ele chegou e respeitou. Então eu tenho que sinalizar que o mercado está em cima de uma região importante de suporte. Então eu vejo que ele pode passar por um período de consolidação, só para não estender muito, tá? Que tudo aquilo que a gente falou, Salomão, no começo da nossa apresentação, tem ou não tem mudança no cenário político, tem ou não tem aumento da taxa de juros, eu vejo que o nosso mercado financeiro hoje, tanto bolsa quanto dólar, está totalmente dependendo do cenário político. Isso para mim é fácil de ver. Pelo menos assim, semana passada, o Abílio Diniz fez uma palestra lá no exterior falando que a Bolsa estava atrativa. Na minha interpretação,
A bolsa bateram muito na bolsa esse ano, muitos papéis, pô, pega os Minas, Gerdau, todas estão paradas. Tudo bem que soltou balanço, não foi balanço positivo, endividamento lá em cima, mas na leitura do investidor estrangeiro tá atrativo, não vou falar barato, porque o que tá barato fica mais barato, o caso da OGX, que saiu lá de 15 foi para 6 centavos. Então assim, é um ponto a ser interpretado do mercado. Então eu vejo que o dólar tende a ficar nesses parâmetros. Não acredito que ele deva voltar lá para aqueles 4,20 não, tá? Eu acredito que ele possa tentar ficar entre esses 4,05, tá? Que seria o patamar de ficar trabalhando nesse movimento de testa fundo, testa topo. Testa fundo e testa topo. Agora, só para finalizar a análise, Danilo, você falou que operar o dólar está um pouco mais fácil que ações. Tá. Você diz isso principalmente no day trade, né? Tá. Do dólar, principalmente, eu não faço posição, por enquanto, nesse cenário de indefinição. É que assim, eu tive a oportunidade, Salomão, inclusive até você fez a matéria lá com os Freitas, com o Alisson e tudo mais, sobre tape reading. Tem pessoas fantásticas do meu lado, que é o Alisson, o Neto, que eu admiro muito, e o Clebão. Então, assim, eu comecei minha pré-gráfica, eu sempre amei gráfico, sempre. E eu falei assim, pô, análise fundamentalista também dá certo em ação. Gráfico dá certo em ação, logicamente tem uma série de fatores, disciplina e tudo mais. Por que tape reading não pode dar? Então fica a minha cabeça aberta. Muitas pessoas hoje vêm na mídia e vêm criticar o estilo operacional de uma pessoa ao invés de conhecer primeiro. Eu falei, não, os caras são gente boa, vão sentar do lado deles e vou aprender. Eu quis sentar do lado deles. Então assim, no dólar, eu aprendi muito com o Alisson, muito. Então eu olho o gráfico, principalmente gráfico de 15 e 1 minuto no dólar, e eu vejo todas as movimentações de player ali. Ah, o cara, quem tá comprando, quem tá vendendo, quem que é o maior saldo comprador do dia? O cara tá colocando ordem escondida, não tá? Tá tomando, tá comprando no mercado ou não tá? Então você começa a juntar análise técnica e ver esse ponto em que o mercado proporciona para você, pô, proporcionando a entrada no fluxo. Pegamos uma vendinha agora no finalzinho do dia. Pegamos uma venda, o ajuste foi no 850 do dólar, pô, tá batendo cabeça no dólar, tá batendo cabeça. Bate uma venda ali com 47,5, bate, buscamos ali 43. Pô, 4 pontinhos, no final do pregão, depois do ajuste, o mercado todo parado. Pô, 4 pontos é uma rentabilidade bacana para você pegar no dólar. Então eu começo a casar, principalmente a leitura do dólar que eu faço, o gráfico juntamente com o tape reading, que eu falo leitura de fluxo, nada mais é do que interpretar o book de ofertas. Para quem não sabe, né, o tape reading a gente fez uma matéria na revista da Infomoney, basicamente é o investidor que analisa o fluxo de mercado para entender o que fazer, né? Então, geralmente quem opera com tape reading é totalmente day trade, né? É o cara que opera no instante mesmo, minuto a minuto, às vezes faz uma operação em menos de 1 minuto. O mercado, até uma boa analogia que eles deram na entrevista que a gente fez, eu entrevistei na época os irmãos Freitas, entrevistei o Alisson também, aí falaram que é quase como numa briga de bar, tem 2 caras fortões que estão brigando e você tem que entrar na briga para ajudar um dos dois. Você pode ou tentar se antecipar e sair batendo em alguém, ou então você pode esperar, ver quem vai cair primeiro para você ir já bater no cara que está caindo. É mais ou menos o que o tape reading faz. Eles não tentam adivinhar o que vai acontecer, eles tentam pegar o fluxo, vai na carona e vai ganhando um pouquinho, mas é um ganho garantido. Né? E é bacana isso daí, ô Salomão, porque assim, o que é análise técnica? Pô, análise técnica, o que é um suporte? Suporte é uma região que o mercado cai, ele toca em um suporte, o suporte nada mais é do que uma região de compradores, que tem a expectativa de interromper, para ele parar ou romper o suporte rompido vai virar resistência. Então, se você começar a fazer uma analogia dessa, bom, olha o gráfico, bateu no suporte, 3.800, ajuste do dólar antes de ontem, é região de 3.800. Ele não está com força para cair. Qualquer pivôzinho de alta que você pega no gráfico de 15 ou no de 1, você vê quem que está comprando. Hoje o BTG deu show. O cara estava comprado em 2.000 contratos de dólar. 2.000 contratos de dólar cheio. O cara começou a zerar a posição. Olha aqui o intraday que ele fez, ó. Olha aqui. O mercado, 15 minutos. Aqui, ó. Não, mercado... tá 115. Opa. 15... Aí, perdão. Aqui, ó. O mercado comprou aqui, ó. Daqui pra cá, o BTG estava comprado em 2.000. Chegou aqui nesse período, o BTG começou a vender, ficou ficou vendedor no pregão em 1.600 contratos. Pô, se você vê que o cara tava comprando aqui e começa a cair, você vê um dos maiores players do dólar. Lógico que tem diversos, tem várias coisas que a gente olha, não é simplesmente, o BTG tá comprando. Não é só isso. Tem uma série de coisas que a gente olha. Então assim, comecei a olhar a movimentação dos caras. De repente, toda vez que ele chegava lá no determinado ponto, pô, batia ali 830, a BTG colocava galo na venda, agredia 30 mercado. Pô, é vendedor, o cara é grande, ele tá se fazendo de posição, já vendeu 1.000 em 15 minutos, o que você vai fazer? Você vai comprar? Não, cara, deixa o cara parar de vender.
Então o gráfico está me dando oportunidade. Então por mais que eu olhe aqui esse movimento de alta, pô, eu quero comprar, compra, mas espera. Espera se chegar numa média. Pô, eu traço aqui uma média de 21. Média de 21, o mercado acima da média, viés de alta. Tocou aqui, ó o candlezinho comprador. Entrou fluxo, compra. Quem que está comprando aqui? Não sei quem está comprando. Eu tenho que olhar no momento, dos últimos 10 minutos, no diário. Então fazer casar o estudo da análise técnica com gráfico, porém, com fluxo, porém eu uso só no dólar, tá? Só no dólar. Eu não olho ação em relação a isso, porém tem uma certa que o dólar também sensibilidade. ele tem muito mais liquidez e eu acho que também uma coisa que favorece o dólar, Danilo, é que o dólar não tem um valuation, né, vamos dizer assim, porque a bolsa a gente consegue interpretar, a bolsa tá barata, essa ação tá com, o preço da ação tá 20% do valor patrimonial, essas coisas. Você tem um monte de coisas que te mostra quanto que essa ação deveria valer de fato. O dólar não. O dólar pode estar 4, pode estar 4,20, pode estar 3,80 e não tem uma precificação que mostra, não, agora ele está caro, agora está barato. Igual, você vai olhar o índice, eu vou olhar Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil, você olha o índice, pô, se todos cair no índice vai cair. O dólar, o que você vai comprar? Com as moedas lá fora? Eu olho muito o mercado interno. Tá? O dólar, ele, vamos dizer que ele é o ativo mais puramente ligado ao fluxo, né? Então, não tem muito, e é bem isso aí que você falou, a análise do Ibovespa tem que casar com a do... Às vezes vem alguém e fala, Ibovespa está em queda, tendência de baixa. E Petro e bancos? Não, tendência de alta os dois. Pô, não dá. Ou um tem tendência de baixa e os outros também, ou seja, até que dá, mas aí qualquer vez dá no investidor, um para cima, outro para baixo, em definição não entra, fica então de não fora. Tem como, né? Fica de fora, distorcer o par, cuidado. Tem que se unir, né? Cuidado. Então, bom, vamos fazer a análise rapidinha de Vale e bancos? Vamos. Aí a gente dá um intervalo para ver os papéis que o pessoal pediu no Facebook, mas só para pegar com as blue chips para casar com o Ibovespa. Começar então com Vale, tá? A gente teve uma tragédia aí em parceria com a BHP, caiu bastante, Vale apanhou muito. Também teve, ajudando nessa queda, o minério bateu a mínima desde julho, né? Nossa, minério não para de cair. Então assim, 7 dias de quedas consecutivas em Vale, desde esse topo até aqui, a mínima de hoje, com uma queda de 17%, tá? Eu vejo que o mercado caiu bastante. Para mim, a tendência da Vale é de indefinição. Pô, Danilo, você vem aqui para visão técnica toda vez e fala que o mercado está indefinido, a ação está indefinida, mas no meu ponto de vista não está subindo, não tá caindo. Ele sobe em algum momento e cai em outro. Pô, mas Vale aqui, topos nos mesmos níveis, aqui, topo. Se eu colocar aqui, eu consigo ligar, o meu principal fundo aqui, rapidinho aqui pra gente não perder tempo. Perdeu, mas não é um ponto que eu vendo. Perdeu há 7 dias de quedas consecutivas, 17 de queda. Né? E hoje, olha aqui, foi justamente o que eu falei para você, o day trade. Pô, eu comprei Vale aqui, Eu vi Vale romper essa resistência. Fundo, trabalhou, baita candle comprador aqui, volume financeiro, comprei na aspiração da máxima, voltou e estopou. E olha o que ele fez depois. Não estava errado, mas eu não vou colocar um stop de 3% no day trade. Então assim, o que eu vejo? Vale mostrou reação hoje, tá no nível de num viés de indefinição, preço abaixo da média inclinada para baixo. Tá? Eu não vejo nada em Vale para ser trabalhado, eu posso pensar em compras no day trade acima desses 18,80, tá certo? 12,80, né? 12,80, perdão, 18 não, 12,80. Acima de 12,80 a gente pode buscar. Seria natural que ele tentasse buscar aqui esse gapzinho ainda que está em aberto, na casa de 13,47, 13,50. E depois o próximo alvo é a região de 14, que é justamente a média de 21 períodos. Tá? Se ela passar aqui mais uns 2 dias sem ter força para reagir no campo positivo, marca a mínima desse movimento e vende, que aí vai ter espaço para buscar 11,60. Legal, muito boa essa análise. Vale é um papel que vem dando muita alegria para quem está vendido desde o começo da visão técnica, em agosto do ano passado. Sim. Bom, e os bancos? Vamos dar uma olhadinha em Itaú e Bradesco? Itube 4. Cenário mais parecido com o Ibovespa, né? É isso que eu fico numa situação meio desconfortável, sabe, Salomão? O que eu vou falar? Pô, tá lateralizado. O mercado tá aqui testando fundo e testa topo. Pô, claro, fundo, topo, resistência suporte rompido, passa a resistência aqui que é importante. Então assim, curto prazo de Itaú, trabalhar acima da minha média, eu vou marcar esse movimento das últimas 2 semanas, qualquer candle comprador acima de 28,60, eu posso pensar que ele pode buscar aqui a região de 29,60 barra R$30, que é o próximo nível de resistência. Se você comprar, chegando nesse patamar, eu vejo que é um ponto para colocar o grana no bolso. Danilo, eu vou ficar segurando até 33. O mercado não está em tendência. Então, cuidado com alvos longos. 3% está subindo, reduz a sua posição, ajusta o stop ponto de entrada e vai pegando de pouco em pouco, até o mercado entrar em tendência. Tá? Então, 28,60 é o primeiro ponto. Claro, se ele voltar a perder a mínima da semana aqui em 26,80, ele abre espaço para buscar 26 e, posteriormente, o suporte mais importante aqui na casa de R$25. Tá? Em definição também. Legal. Bom, Bradesco tá... Bradesco, desculpa, eu só ouvi o primeiro. Vamos lá.
O Bradesco está com uma carinha mais negativa. Né? Tá mais negativo. Então, ó, Bradesco, o movimento dela é um pouco mais direcional. Se eu for levar em consideração topos, pô, eu tenho topos descendentes. Esse aqui tá no mesmo nível. Itaú não, tá indefinido. Tá? Então, o que a gente tem? Uma região de suporte sendo testada, tá? A gente tem aqui uma leve inclinação de uma linha de tendência de baixa. Aqui eu considero como um rompimento falso, tá? Um rompimento falso. Então, se o mercado tiver qualquer candle vendedor aqui em BBDC4, abaixo dessa região de R$21, R$20,50, com volume financeiro claro, e aí o mercado mostra que o Ibov também entra volume, aí é venda. O mercado tem mais parecido com um triângulo descendente aí. Tá com uma cara mais bonita aí trabalhar na venda nessa daí. Tá mais bom? bonito que o Itaú, né? Isso. Bom, beleza, vamos dar um intervalinho de 1 minuto, é rapidinho, só para pegar as ações que vocês pediram, e aí a gente já parte para o segundo bloco com os papéis que vocês pediram no Facebook. Fique ligado.